tem uma coisa que eu aprendi convivendo com muitos empreendedores, que um dos maiores problemas das empresas é RH, é gestão de pessoas. E é sobre esse pilar de uma empresa que a gente vai falar hoje. Dentro das várias áreas, né, das várias vertentes de gestão de pessoas, tem uma que é muito importante, que é a gente falar sobre retenção, sobre como que a gente retém os nossos maiores talentos. Então, se você quer entender como que eu construí dentro da minha própria empresa, esses últimos 15 anos, um framework que retém bons talentos, que constrói de verdade um time de elite, fica até o final que esse vídeo é para você. Muita gente acha que as pessoas saem da empresa única e exclusivamente porque recebeu uma proposta salarial melhor ou uma cesta de benefícios maior, mas a verdade é que nem sempre é assim. O que eu descobri nesses últimos 15 anos entrevistando 100% das pessoas que entram na minha empresa? Sim, eu estou como CEO, mas eu entrevisto do estagiário até o diretor. Todo mundo que entra na minha empresa fala comigo. Eu entendi quais eram os motivos que faziam com que elas saíssem. Às vezes, grandes talentos saíssem das suas atuais empresas, demitissem os seus atuais líderes para vir trabalhar com a gente. E dentro disso tudo que eu consegui captar, eu entendi que existiam 4 pilares extremamente importantes que faziam com que as empresas não retessem, que eram erros que elas cometiam, e eu construí um framework dentro da THX para nos ajudar a não só criar um ambiente onde tivesse uma atração grande de talentos, mas também retesse aquela galera que estava com a gente. Para quem não me conhece, eu sou o Lauro Statari, empreendo há 21 anos. Hoje estou como CEO da THX Log, uma empresa de logística que virou uma empresa de tecnologia. Eu trago aqui para você nesse canal coisas que eu gostaria muito que alguém tivesse me contado logo quando eu comecei a empreender. Mostro os bastidores reais do mundo corporativo para você entender o porquê, qual é o verdadeiro significado daquela frase que se empreender fosse fácil, não pagava tão bem. Então bora para o conteúdo de hoje. Antes de falar sobre quais são os 4 pilares que você vai ter que atacar para melhorar a retenção, eu vou te trazer um dado que a Deloitte apresentou e que praticamente assim mudou a minha forma de enxergar retenção de talentos, de verdade, em alguns momentos até meio que bugou a minha mente. Ela fez uma mensuração do quanto que custa o turnover para as companhias. E basicamente ela construiu uma pirâmide e ela dividiu em layers, em camadas, os cargos, né, de uma companhia. Na primeira, na base da pirâmide, ela colocou os estagiários, os assistentes, auxiliares, analistas, e ela entendeu que o turnover custa nessa faixa etária de 4 a 6 salários. Ou seja, eu estou falando de despender de 4 salários no mínimo daquele cargo de custo direto pela saída daquele colaborador. No layer do meio, ela colocou os especialistas, os supervisores, os coordenadores e até alguns gerentes. E ali ela entendeu que o custo é de 6 a 9 salários por turnover. E para a galera do topo da pirâmide, os top performance ali, os gerentes sênior, os heads e os diretores, o custo é de no mínimo 12 meses até 24 meses de salário. Olha o tamanho do impacto no seu caixa que o turnover gera. Então, olha a importância do que a gente vai falar aqui, por isso que eu quero que você fique até o final, para você entender como que você vai poder replicar, copiar mesmo aquilo que a gente fez e que está dando certo aqui na THX para o seu negócio. Como eu falei para vocês, eu trouxe vários insights de todas as entrevistas, né, que eu fiz durante esses 15 anos e, com certeza, um dos pontos que mais era recorrente na reclamação do porquê que o colaborador largava da sua empresa e principalmente do seu líder, era a falta de feedback. Então, o primeiro pilar que a gente vai trabalhar aqui é sobre feedback. Quando o colaborador não tem feedback claro, contínuo, ele se sente à deriva. Ele se sente tipo, no escuro, numa caverna. Ele não sabe se ele está avançando, o que ele precisa melhorar, o que ele não precisa melhorar. Então, não dar feedback é, sem dúvida, uma das atitudes ou dos erros mais grotescos, cara, que uma liderança pode acontecer. Isso em hipótese alguma, isso pode se perpetuar dentro de uma companhia para que ela seja uma companhia de alta performance. Isto posto, vamos lá agora para a aplicação de como que você vai resolver esse ponto na tua companhia. O primeiro passo é ter uma certa cadência. Ou seja, você definir qual que vai ser a frequência de feedback que você vai dar. Você pode dar feedback semanal, quinzenal, mensal, tanto faz, mas precisa ter uma data.
Uma sugestão que eu te dou, não deixe que os líderes definam essa data. A empresa tem que ter um padrão. Lá na THX, a gente dá feedback estruturado a cada 60 dias. Então, a cada 60 dias, o líder para e ele dá um feedback usando a metodologia CCP. Ou seja, tudo que eu quero que o meu liderado continue fazendo, que está legal, que eu quero que ele comece a fazer, que geralmente é onde tem mais pontos ali, onde ele vai precisar fazer ajustes finos para ele continuar evoluindo, e tudo que eu quero que ele pare de fazer, porque aquilo ali está travando a carreira dele, está atrapalhando o time ou o resultado da companhia. Então, a cada 60 dias a gente usa esse framework para dar o feedback. Só que ele não para por aí. A cada 15 dias, ou seja, eu tenho mais 3 momentos até que surja um novo ciclo de feedback, eu faço um checkpoint. Então, 15 dias depois eu faço um checkpoint para saber se tudo aquilo que a gente conversou avançou ou não. Com 30 dias eu faço um segundo checkpoint para falar daquele mesmo feedback. Por óbvio, às vezes aparece uma coisinha ou outra do que está acontecendo na semana, mas o nosso foco é olhar para aquele feedback que a gente deu há 30 dias atrás e com 45 dias a gente faz o último checkpoint daquele feedback, porque 15 dias depois vai dar os 60 dias que vai iniciar um novo ciclo. Então olha a importância de você ter uma cadência, você não deixa aquilo ali solto. Mas beleza, para que você consiga fazer esse checkpoint, tem uma coisa que é muito importante aqui, é o passo 2 do bom feedback, que é você registrar tudo. Aquilo que você fala para o teu liderado não pode ser palavras ao vento. Então, registrar é muito importante para que você possa criar uma espécie de um book do teu liderado e ir acompanhando toda a evolução dele, dando muita clareza para ele do que ele precisa fazer para melhorar ou não, o que ele evoluiu, o que está muito legal, o que ele precisa replicar, o que talvez até ele precise ensinar outras pessoas. Então, registrar é de fato uma coisa extremamente importante para que o feedback funcione. E o terceiro ponto é entender que feedback, ele é diálogo, ele não é um monólogo, não é onde você vai chegar e vai vomitar um monte de coisa no colo do teu liderado e é isso. Você tem que instigar ele, fazer ele se sentir percebido. Então ali é o momento de você perguntar como que ele está se sentindo, se ele acha que ele está evoluindo, aonde que ele acha que ele precisa melhorar, o que que ele precisa da tua ajuda. E uma ideia muito legal que eu tive há um tempo atrás e que eu implementei e daí todos os meus líderes copiaram, é que eu sempre peço para o meu liderado trazer algumas perguntas que ele gostaria de me fazer, para eu dar uma espécie de uma mentoria para ele. Então, me traga quais são as dúvidas que você tem sobre a forma com que eu enxergo o teu trabalho, teu futuro na companhia ou qualquer coisa. Isso funciona demais. Então, não deixe de dar a oportunidade do teu liderado falar primeiro que você. Isso vai desarmar ele muito quando você precisar ter uma conversa difícil. Então, em resumo, o feedback para mim ele serve para 2 coisas. Primeiro, para mostrar para o meu liderado que a empresa está olhando para ele, que ela percebe e que ela está cuidando dele, não está focando simplesmente no resultado, e para evitar surpresa. Quando o liderado ele for promovido, tem que estar muito claro para ele que ele construiu aquilo ali, que eu não dei nada para ele, que foi ele que de fato conquistou. Também quando ele está para ser demitido, não pode ser uma surpresa. E na hora que ele sentar, ele já tem que sentir que a batata dele assou. Mas beleza, não adianta dar feedback para o teu liderado se você não conseguir mostrar para ele se ele evoluiu em tudo aquilo, para onde que ele vai. E aqui entra o segundo grande erro que as empresas cometem, que é não ter uma trilha de carreira. Isso foi uma coisa que demorou muito tempo na THX para existir, na verdade 13 anos, mas hoje a gente entende que é uma forma muito legal assim de ajustar expectativas com o liderado. Ele sabe o que ele precisa fazer e se ele simplesmente executar aquilo ali, o líder ele não pode bloquear. Lá na nossa empresa, do estagiário até você chegar ao cargo de supervisor, não é uma decisão do líder se ele vai promover ou ele não vai promover. Se o liderado cumprir todos os requisitos que estão na trilha de carreira para que ele seja promovido, ele pode pular para a próxima etapa. Então, a cada 6 meses, ele já está apto a ser promovido, desde que ele, obviamente, cumpra todos os critérios de promoção. Então, indo agora para a forma mais detalhada de como que a gente construiu a trilha de carreira e como que você também pode construir, primeiro, defina todos os cargos, todos os estágios possíveis para que o colaborador consiga vislumbrar no longo prazo aonde que ele pode chegar. Depois, defina muito claramente quais são os critérios, quais são as hard skills, as soft skills que ele precisa ter, enfim, tudo que ele precisa entregar. Lá na THX a gente cobra muito a questão cultural, então ele está sempre sendo indicado pelos destaques, ele tem uma boa avaliação dos seus colegas, tudo isso conta muito
para que ele consiga ser promovido. Então defina quais são os critérios de forma muito objetiva para que ele consiga progredir na carreira dele. O terceiro ponto é que todas as vezes que você for ter uma conversa sobre o desenvolvimento da carreira do teu liderado, essa conversa ela tem que ser muito objetiva, tem que deixar muito claro para o teu liderado quais são os pontos exatos que você acha que ele precisa desenvolver, que ele precisa correr atrás para que ele esteja preparado para o próximo step. Eu sempre falo para o meu time que se ele quer ser promovido, ele tem que ser a decisão óbvia para aquela promoção. Então, por óbvio, né, a gente precisa ajudar ele a entender o que a gente espera dele para que ele tenha aquela oportunidade, talvez consiga até pular alguns degraus pelo resultado, pelos comportamentos, né, que ele tem. Isso já aconteceu muitas vezes na THX. Existe um caminho flat, mas por óbvio, né, nem toda carreira é linear. Às vezes tem um grande talento que ele vai acabar pulando algumas etapas e tem que estar claro para todo o time o que ele fez para conseguir pular aquelas etapas. E o quarto item, talvez um dos mais importantes, é comunicar isso muito bem. Isso tem que estar escrito detalhadamente. Por óbvio, você não vai poder fugir daquilo que está escrito. Esse documento tem que estar publicado num lugar que todo mundo tem acesso. Todas as vezes que tiver qualquer mudança, e vai ter, porque esse é um documento vivo, né? A empresa vai mudando, as necessidades vão mudando, as expectativas vão mudando, então você tem que ir ajustando a trilha de carreira, né, para aqueles cargos que você acabou pontuando ali. Então, toda vez que tiver alguma mudança, também comunique o teu time daquela mudança e deixe isso muito público, sabe? Porque isso vai evitar que conversas desagradáveis aconteçam quando você tiver que dizer um não para um liderado seu. E para mim o maior ganho de você ter uma trilha de carreira é que você, principalmente para aquela galera que tem desejo, cara, que tem tesão para o crescimento, mostrar para eles que existe um caminho, porque assim eles vão com certeza aguentar, suportar o processo, porque eles estão conseguindo vislumbrar, né, esse crescimento. E um outro ponto muito importante de lembrar é que a sua cultura ela é muito comunicada pela forma com que você contrata, demite e promove as pessoas. Então, trilha de carreira é uma comunicação da cultura que você deseja para a tua companhia. Só que, como toda trilha de carreira, para que o liderado consiga subir alguns degraus, ele precisa evoluir. E uma evolução real, ele precisa sentir que ele está evoluindo. E aqui vem o que eu chamo da joia da coroa da THX, que é talvez o que mais define a gente, de ser uma empresa formadora, que é a trilha de carreira, que é o terceiro grande erro que as empresas geralmente cometem. Elas não ajudam o seu liderado a se transformar naquele profissional que elas desejam. Então é muito fácil de você cobrar que o teu time evolua, mas você não dá input nenhum para ele, você não dá direcionamento nenhum para ele. E uma coisa super interessante que aqui na primeira fase do processo seletivo, quando está com o meu time de recrutamento e seleção, a primeira coisa que ele tenta pescar é se a pessoa tem mentalidade de crescimento, se ela tem mindset de crescimento. Porque se ela não tiver um desejo ardente, cara, por desenvolvimento, ela não vai funcionar na THX, ela vai ser expurgada pelo sistema. E uma coisa que eu falo quando eu entrevisto as pessoas é que estudar na THX não é negociável. Então pode até ser um pouco polêmico, mas lá, se a pessoa não cumpre o PDI dela 2 ciclos seguidos, a gente demite ela, mesmo que ela esteja entregando resultado. Porque isso fere a nossa cultura. Então ela não é obrigada a fazer. Só que se ela não quer fazer, ela precisa abrir espaço para outra pessoa que deseje crescimento. Aí olhando para a nossa trilha de desenvolvimento, como que funciona hoje lá? Então, a gente tem clube da leitura, todos os cursos que o time faz, a gente paga, a gente tem um negócio que a gente chama de evento fura-bolha, então eles se reúnem e vão em eventos que não tem nada a ver com logística para respirar fora da bolha, adquirir novos conhecimentos. Então, assim, o primeiro passo para uma boa trilha de desenvolvimento é você deixar claro para o teu liderado que aquilo ali não é pontual, que aquilo ali é um processo contínuo, nunca vai acabar. Lifelong Learning, ele está na veia do meu time, ele está na veia da minha cultura. Então a pessoa precisa entender que não vai ter um momento onde ela vai poder deitar em berço plente que aquilo ali vai acabar, ela tem que continuar crescendo. Eu sempre falo que eu estou muito longe de ser o CEO que a THX precisa para daqui 2 anos, mas eu sei que eu vou ser esse cara, porque eu estou me preparando para isso, eu estudo todos os dias. Eu leio mais do que 20 livros por ano, eu vou em muitos eventos, eu converso com muita gente interessante, então eu estou sempre afiando o machado. O segundo ponto é você deixar muito claro para o teu liderado que a empresa vai ajudar, que ela vai dar os inputs, que ela vai fornecer as ferramentas, mas que a responsabilidade pelo desenvolvimento é dele. É ele que vai ter que sentar a bunda na cadeira e estudar. É ele que vai ter que achar algum momento
fora da área de trabalho para poder afiar o machado dele. Porque talvez a única coisa que vai levar da minha companhia é o conhecimento. São não só a parte técnica que a gente vai ensinar para ele, mas toda a experiência que ele vai ter naquela vivência do dia a dia, porque a gente estimula muito para que a galera aplique aquilo que está aprendendo. Então, sim, a gente ajuda, a gente dá os inputs, mas a responsabilidade não é do líder, é do liderado em cumprir aquilo que foi acordado. E o quarto item extremamente importante para funcionar uma trilha de desenvolvimento é que o líder atue como um educador. Ele tem que trazer muito contexto, ele tem que trazer muito repertório, ele tem que ajudar o liderado a aplicar aquilo que está aprendendo, ele tem que de verdade pegar pela mão e mostrar o porquê que ele é a referência técnica daquele time. Então o papel do líder na THX é muito de educador, e eu cobro isso muito dos meus líderes, que são os meus liderados diretos. Eu falo que boa parte da avaliação dele está em cima do quanto que eu enxergo que o time dele está engajado com as nossas ações, com os nossos rituais de desenvolvimento. Então é extremamente importante que o líder consiga estimular o time a tentar buscar, né, o next level, porque só assim que a empresa vai continuar de verdade conseguindo conquistar coisas diferentes, né? Quando as pessoas tiverem novas skills para serem aplicadas. Mas lembre-se que o conhecimento ele empodera. E a pior coisa que pode acontecer para quem conseguiu construir um repertório é não conseguir aplicar isso no seu dia a dia. Então, não ter voz ativa dentro da empresa é o nosso quarto pilar. E essa foi uma coisa que eu peguei muitas vezes dentro das entrevistas, o liderado falando assim, eu tô saindo porque lá não tenho voz ativa, eu tô vendo que o negócio tá errado, eu dou uma sugestão de melhoria, meu líder nem me escuta, ou quando eu tento fazer alguma coisa, ele vai lá e me poda, então eu percebo que eu não tenho mais o que contribuir lá. Então olha que loucura, você está perdendo de deixar a pessoa que é mais habilitada em dar uma sugestão de melhoria, que é quem executa, a pessoa ir embora, cara, porque você não está deixando ela melhorar o processo dela. Tipo, cara, isso é insano, eu não vejo isso fazer sentido. Na THX a gente arrumou uma forma de resolver isso. A gente pegou a metodologia do Kaizen, que é uma metodologia japonesa, que um dia até posso vir fazer um vídeo aqui sobre isso, e a gente inseriu dentro da THX, a gente treinou o nosso time e a gente comunicou de uma forma muito interessante. Eu sempre falo para meus liderados que só existe duas formas deles crescerem dentro do mundo corporativo. O primeiro é criando alianças. Você não consegue construir nada sozinho, você precisa aprender a construir alianças. E o segundo é a tua capacidade de resolver problemas complexos. Então, como que foi que eu, entre aspas, vendi para eles a ideia do Kaizen? Que ali ia ser uma forma deles desenvolverem a capacidade deles de resolver problemas. Então, uma coisa que eu sempre falo é muito simples, você dar uma ideia de melhoria, uma coisa que está funcionando. Mas dar uma ideia de melhoria em algo que está funcionando, uma ideia de verdade incremental, isso sim é uma power skill. Isso sim faz com que o valor de mercado desse colaborador aumente muito. Eu jamais vou querer perder uma pessoa que está o tempo inteiro questionando por que ela aperta aquele botão. Muito pelo contrário, é esse tipo de pessoa, cara, que eu carrego no colo, que eu tento de todas as formas ajudar ele a se desenvolver, a cada vez ser mais crítico, cada vez ter mais repertório para ajudar a gente a encontrar mais oportunidades e desenvolver essa skill dele também. Então agora falando de como que a gente implementou o Kaizen, então assim, eu vou trazer inclusive alguns erros que a gente cometeu, que vocês não podem cometer e que são extremamente importantes para que isso funcione. Só para vocês terem uma noção, o ano passado, o meu time deu 546 sugestões de melhoria. A gente está lá em torno de 50 colaboradores. Esse ano, eles deram 700 ideias. É muita coisa. Das 700, até dezembro, fechou o mês de novembro, já tinha 380 implementadas e 120 em processo de implementação. Ou seja, a gente conseguiu construir uma cultura de melhoria contínua. Olha a riqueza disso. Então, independente de qual que é o framework que você vai utilizar, você tem que entender que o primeiro item para você conseguir dar voz para o teu time é você criar ou aplicar alguma metodologia. Ideias sem processo, ela simplesmente não funciona, ela não acontece. Então, você precisa sim ter um passo a passo, ter um padrão para que o teu time chegue com uma ideia de melhoria. Não é só assim, tinha uma ideia de criar uma planilha mas por quê? Qual o valor da companhia que está linkado a essa sugestão, que é uma coisa que a gente faz lá na THX. Então, de verdade, é entender qual que é o framework que o time vai utilizar para poder trazer as sugestões, porque senão vira bagunça. O segundo, e daí aqui foi onde a gente errou miseravelmente, toda ideia tem que ter uma resposta.
mesmo que para não, ela tem que ter uma justificativa. Não vou aplicar isso porque eu acredito que isso não vai funcionar, por isso, por isso, por isso. Não vou aplicar porque isso aqui não é o momento. Não vou aplicar porque ele tem muito mato alto ainda. Lá para frente a gente vai fazer isso. Aí eu posso, que nem a gente faz, a gente joga para backlog e num segundo momento a gente revisa esse backlog e vê se tem coisas que talvez seja o momento de aplicar ou é o momento de descartar aquela ideia. Mas o fato é que não dá para deixar o time sem resposta. E durante muito tempo a gente falhou nisso. Hoje, quando o time dá uma ideia de melhoria, a gente joga lá dentro do ClickUp, você pode usar o Notion, você pode usar uma tabela, uma planilha Excel, qualquer coisa. A gente dá 7 dias para o líder responder. E tem 7 dias para dizer se segue ou não segue aquela ideia. Seguiu, às vezes precisa de um time de projeto, precisa de um desenvolvedor chegar e fazer uma aplicação, aí a gente vai dar seguimento naquela ideia. Mas pelo menos para o sim ou para o não, a resposta já sai muito rápido. E hoje, assim, a gente está muito avançado na aplicação, na implementação dessas ideias, então as ideias elas não estão passando mais de 30 dias. Em casos onde demanda de uma aplicação mais robusta, não chega a 60 dias. Então, ou as ideias estão em backlog, esperando o momento de ser aplicado, mas aquilo que está aprovado a gente já vai aplicando muito rápido. Então a gente testa, vai lá, valida, deu certo, a gente segue, não deu certo, a gente corrige ou simplesmente volta atrás, mas a gente aplica as coisas muito rápido. O terceiro item, talvez o mais legal, o mais que eu julgo ser talvez o mais importante, é que você precisa reconhecer pessoas que dão sugestão. Lá na THX a gente criou o prêmio de inovação. Então todos os meses, na hora do All Hands, que é a reunião que eu faço mensal com todo o time comunicando os nossos resultados. Inclusive, um dia eu posso vir aqui falar dos rituais da THX. Deixa aqui nos comentários se você quer que eu fale sobre rituais. Então, assim, no All Hands a gente traz e vai lá e premia aquela pessoa que deu a ideia mais disruptiva, ou mais criativa, ou que gerou mais resultado. Então, você dar palco para quem melhora o processo é extremamente importante para incentivar para que no próximo mês ele venha e, de novo, traga novas sugestões de melhoria. E por último, o quarto item de um bom framework para dar voz para o teu time, para implementar uma cultura de melhoria contínua, é você criar uma espécie de looping de visualização, que é você mostrar para o teu time o resultado que as ideias têm gerado no negócio, resultados palpáveis. Não só, falo em âmbito geral, mas mostrar para o liderado aquela ideia que ele deu, quanto que aquela ideia gerou de resultado, quantas ideias ele teve implementadas, aprovadas, né, num determinado período, pode ser bimestral, trimestral ou semestral, enfim, mas é legal você aglutinar vários meses para que você consiga ter uma amostragem bacana e mostrar se ele está sendo ou não está sendo consistente nesse desejo dele de buscar melhoria contínua. Mas, de novo, a gente vai falar aqui de comunicação, é comunicar o impacto que as ideias dele estão gerando para a empresa e, por óbvio, para a visão que eu tenho dele como liderado. Então, quando você junta feedback, trilha de carreira, trilha de desenvolvimento e abertura para sugestões de melhoria, você cria aquilo que eu chamo, assim, quase como um slogan perfeito da retenção, que é fazer o colaborador se sentir percebido e pertencente. Ninguém que se sente assim vai querer ir embora. Então, se você chegou até o final, é porque você viu valor nesse conteúdo. Então, se você quer que um dia eu aprofunde um pouco mais nesses tópicos e traga uma aula só sobre isso, ou que eu fale sobre algum outro assunto, não esquece de deixar nos comentários. E não esqueça de pegar esse conteúdo e enviar para os seus líderes, para o seu time de RH, para ajudar vocês também a construir um framework de retenção para os seus times. Então é isso aí, galera. Valeu e te vejo no próximo vídeo.